Olhar D está no ar. Este programa tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. E doutora Estela Mota, gastroenterologista e hepatologista. O programa de hoje está incrível e eu convido você a ficar conosco. Voltando agora, vamos receber aqui o advogado de família, Dr. Felipe Londero, ele que é professor, que é escritor, mestre em Direito e hoje vai falar sobre guarda. Que assunto espinhento, delicado, e para isso então o nosso convidado é o Dr. Felipe. Muito obrigada por ter vindo novamente conversar conosco, fique super à vontade, para a gente é um grande privilégio conversar contigo, viu? O privilégio é todo meu, né, conversar sobre os temas que eu abordo diariamente na minha profissão, seja por petição em processos, audiências e atendimento ao cliente quase todos os dias. E guarda é um assunto que praticamente é o carro-chefe do meu trabalho. Tem muita frequência? Tem muitos casos de guarda no teu trabalho? Sim, a gente enfrenta, acho que posso dizer que quase metade dos processos envolve guarda. E invariavelmente todo divórcio vem carregado, quando tem filhos menores, dessa situação, que há necessidade de regularização. E mais do que isso, quando se envolve menor de idade, a obrigatoriedade de que toda e qualquer decisão pertinente à vida dessas crianças ou adolescentes ser feito através do crivo do judiciário, por meio de um olhar do Ministério Público e do juiz. Agora, doutor Felipe, tu falou que todo o processo de divórcio, então, já se aborda a guarda para saber com quem, então, vai ficar a criança e tal. Mas quando a gente começa a tratar de assuntos como perda de guarda, pedido de guarda e tantas outras coisas, o assunto começa a ficar sério demais, né? O que tu nos diz sobre isso? A gente tem sempre que trabalhar no cliente, porque ele é o que traz a prova pra gente, a informação com a qual a gente vai trabalhar. Sim. E no momento em que, óbvio, envolve guarda, envolve questão de afeto, de presença, e às vezes a questão emocional fica aflorada e que fica difícil trazer um vislumbre sensato da realidade. Sim. Então a gente tem que trabalhar com a pessoa para ela enxergar o mesmo que a gente enxerga, para ela nos dar as pistas que a gente precisa. Né? Por exemplo, estávamos discutindo de guarda lá, ou saiu já uma decisão de que o pai ou a mãe, um deles não pode ficar com a guarda, foi excluído por uma razão X lá, que é com um fato específico ou uma circunstância que seja uma situação de risco para as crianças, então não se recomenda que aquela pessoa fique com a guarda. Que defesa a gente vai fazer isso nessa hora, né? O cliente vai vir falar o que pra gente? Vai atacar o outro. Sim. E aí, o que acontece? Atacar o outro não é a estratégia mais inteligente nesse tipo de caso, pelo menos não num primeiro momento. Porque se houve uma inversão de guarda, é porque você não teria condição para tanto. Exato. Então, primeiro a gente tem que, né, como é que limpar o nosso banheiro, né? Tipo, vamos mostrar que o que deu vazão a essa inversão de guarda não é verdade. Que sim, eu posso estar com a criança, estar com o adolescente ou com os filhos todos. Né? Então, que eu não represento uma situação de risco para a minha prole. Então, no momento que eu faço isso, eu já tenho uma certa vantagem para desconstituir uma possível liminar que dê inversão de guarda. Porque atacar o outro, vamos supor que tem uma situação contra a mãe. Aí a mãe vai atacar o pai. Aí cria-se uma situação contra o pai. Não é mais fácil nessa hora. Então, já que houve uma situação contra daqui a pouco esse pai, o judiciário vai fazer o quê? Tá, então vou tirar do pai, mas não vou botar pra mãe, que também a mãe porque tem a mãe problema. Também já está perdendo. Então a gente tem que perceber o contexto em que as coisas estão, onde está a posição de cada peça. Não vou atacar o pai, que vai tirar dele, então vai trazer pra mim. Seria automático numa situação natural, em que ambos possuem a condição moral, e a possibilidade intelectual, financeira. E no momento em que um não tem e vai atacar o outro porque o outro também não tem, não é a estratégia sadia, porque se der certo, não vai trazer a criança a partir de volta ainda. Então tu precisa
Então, demonstrar que tu pode se manter com a guarda, que a inversão foi injustificada, ou houve uma prova ali que não era coerente, ou que a situação que tu possa ter criado lá atrás, que expôs a criança a risco, não mais existe, e que tu está apta de novo a ter a criança contigo. O problema é complexo, né? Mas o problema é nós imaginarmos que no meio disso tudo nós temos uma criança que muitas vezes digamos que ela tenha ficado com a guarda com a mãe. O pai mostrou que a criança estava em situação de risco, a mãe então perde a guarda, o pai fica com a guarda. Outro processo para a criança se adaptar lá com o pai, começar a viver. Aí a mãe prova que a situação de risco que ela esteve está resolvida e que agora ela está em plenas condições de ter a guarda novamente. Volta a guarda para a mãe. E a criança nesse vai e vem? Pois é. No judiciário, a gente tem uma regra velada, porque não está escrita, mas que é de que a criança não se faz esse jogo com a criança, de ir para um lado para o outro toda hora. No momento em que tem um pai e uma mãe, e já se consolidou, por exemplo, uma situação fática de a criança com a mãe, mas o pai quer a guarda. Ou ele até pode ter melhor condição de ter a guarda do que a mãe. Mas se a criança está bem, está adaptada, tem uma rotina sadia e não tem problema, até porque a questão financeira não influencia, porque se fosse, não existiria pensão alimentícia, né? Sim. Então, se a criança está bem, o juiz não vai dizer, o pai é melhor mesmo, vai trazer para a mãe. Não vai ficar esse joguinho o tempo inteiro. Vai haver inversão quando isso for interessante efetivamente para a criança, para proteger ela de um efetivo mal. Né? Então, a mãe comprovou por A mais B que a situação de risco ainda existe. Aí também tem essa condição. Quanto tempo levou? Demorou 3 anos para a mãe se adaptar. Aí, para se readequar, melhor dizendo. Aí a criança já está adaptada num novo lar, numa nova rotina, junto ao pai ou à mãe, né, dependendo do caso. Então, essa reinversão, vou chamar assim, ela vai acontecer mais satisfatoriamente, de forma mais fácil, de início. Houve uma mácula que foi errada, já reparou-se, ou não era verdade. Ponto. Vamos trazer de volta, então, para onde a criança está adaptada. Mas se ela se readaptou a um novo local, aí tu vai ter que ter uma dificuldade muito grande para reinverter. Porque ela já... Porque o que acontece? Que é o que se pensa, o que se construiu a nível de doutrina para justificar isso. Quando uma criança está fora do seu habitat, quando ela está não adaptada ao ambiente em que ela está inserida, ela estagna o seu desenvolvimento. Um exemplo básico. O casal está se separando, brigando muito, um sai de casa ou se muda, um deles com a criança está sem um dos entes familiares, sem o pai ou sem a mãe, num lugar diferente. Aquele ente que está ali está sempre triste, chorando, reativo, emocionalmente abalado, não consegue dar a mesma atenção para aquela criança, e a criança vai enxergar o quê? Estou insegura. Porque às vezes a criança tem 6 anos, ela regride de uma maneira de que ela tem atitudes similares a uma criança de 4. Voz mais infantilizada. Veja o quanto isso pode influenciar. Voz mais infantilizada. Muitas vezes volta a ter que usar uma fralda, fazer xixi na cama. Mas o que é um sinal psicológico do tipo, ei, adultos, olhem para mim, eu estou indefeso. Ela faz isso. E ela vai, quando a gente perceber que a criança está de novo adaptada, ela vai voltar a ter atitudes condizentes com a sua faixa etária. E aí se bagunçar tudo de novo... Mais um prejuízo para essa criança. Agora, doutor Felipe, o que faz? Digamos, houve então o divórcio, a guarda ficou estabelecida com o pai e a mãe, tudo tranquilo, o pai que está com a guarda. O que faz o pai, por exemplo, perder a guarda? Assim, consolidada uma situação de fato, como eu falei, tem que ter uma situação de risco. Né? Então, houve um abuso sexual, crime contra a criança ou crimes cometidos na frente da criança. Constatou-se que ela não tem frequência escolar, está mal alimentada, está doente não medicada, não procurou consultas médicas. Então, várias situações que são, então, para além da vulnerabilidade, uma situação de risco consolidada, é mais dá para chamar de uma medida de proteção em prol da criança do que uma questão de guarda mesmo sendo invertida. E o que é a situação de vulnerabilidade? Porque muitas vezes existem nos relacionamentos isso, mas não chega a ser decisivo para a perda de guarda. A vulnerabilidade é considerado o quê? A vulnerabilidade aqui são situações que, a partir das autoridades e da presença de autoridades, seja do município, do judiciário, psicólogos, entidades escolares, conselho tutelar, CREAS, eles vão fazer algum acompanhamento para diligenciar de uma forma adequada
talvez uma falha do pai ou da mãe na atuação para com a criança. Isso não depende de briga de guarda, pode ser o casal junto, mas eles estão desajustados, então vamos ajustá-los. Né? Aí uma perda de guarda ou afastamento para uma medida de proteção para essa criança vai ser no momento em que se consolida uma situação de risco. Então, uma coisa é uma criança tomar banho 2 vezes por semana, tem que ser todo dia. Uma outra coisa é uma criança que faz meses que não toma banho e que está totalmente com a higiene fora do habitual e do recomendado. Com uma doença que não tem tratamento. Uma criança que toma poucos banhos como ao longo da semana, aí é uma vulnerabilidade que tem que ser ajustada e, em tese, é mais fácil de adequar, menos prejudicial do que tirar a criança do seio familiar. E no caso, o que precisa acontecer para destituição do poder familiar? Porque aí nós temos o que no próximo entrevista nós podemos abordar sobre adoção também, mas, por exemplo, o casal se divorciou, digamos que a guarda então tenha ficado com a mãe, aí ela perdeu a guarda foi para o pai, mas daqui um pouco, e aí ela tem direito, a mãe tem direito ainda a visitas, a alguma frequência, acompanhamento. O que faz com que essa mãe, seja dito que essa mãe perdeu o poder familiar dela e é cortado definitivamente, então, o contato da criança com essa mãe? O mais comum, além dos casos de adoção, claro, são situações que são o caminho até para essa adoção, né? Quando, claro, na ausência de outros familiares que tenham a pretensão de ter a guarda ou tutela das crianças. Aqui a gente fala em pessoas em situação de rua, né? Não estou falando da pessoa que, por opção, vive ali, às vezes também. Mas é aquele usuário de drogas, contumaz, que vive na rua, vive para as drogas. Existem situações de rua que as pessoas têm 1, 2 filhos ao ano quase, né? Tem várias gestações, está sempre grávida. Tem a vigilância sanitária de saúde que vai, então, acompanhar essas pessoas. O Ministério Público acompanha essas pessoas, seja por uma questão de contraceptivos, como também, a gente já ouve muito falar, e acontece mesmo, a criança nasceu lá na maternidade, já tiraram da mãe. Então, essa é a destituição do poder familiar. A criança, uma vez é levada para adoção, encontra uma família, no momento que se consolida a adoção, a destituição do poder familiar, que é o quê? Aquele pai, aquela mãe biológicos deixam de ter essa condição de genitores e perdem os direitos para com a criança, o que não se restabelece depois. Então, não vão ter visitas, não vão ter obrigação de pensão e deixam de ser pais. Mas num caso de divórcio também pode haver de uma das partes a destituição do poder familiar? Quando há crimes graves contra as crianças é muito comum, ou uma total ausência. Eu tenho alguns casos de, por exemplo, que é o mais comum, pelo menos na minha atuação, por exemplo, uma adoção pelo padrasto ou pela madrasta. E aí o outro genitor é extremamente ausente, o filho nem conhece. Aqui é um caso que é possível sim se falar. Né? Então, além de que eu já vi casos de agressão, de estupro, que, uma vez consolidados, dá para se falar também de destituição do poder familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma grande evolução, né, no Brasil, mas tu considera que ele é, de fato, se consegue ter preservado, ter como interesse maior sempre a proteção da criança? Sim, com certeza. Hoje o Ministério Público tem uma ótima atuação aqui na nossa comarca, seja a nível da vara da infância e juventude, como nas varas de família. Eles olham para a criança, acima dos interesses do pai ou da mãe, que às vezes é uma guerra de egos e ninguém está olhando efetivamente para a necessidade daquela criança. Por isso, às vezes, eu digo que quando se fala de guarda, de visita, de pensão, às vezes a sentença judicial não agrada nenhum lado nem o outro. Mas com certeza, muitas vezes é o melhor para aquela criança, principalmente. Que é o grande objetivo, a proteção dela. Doutor Felipe, muito obrigada. Nós vamos precisar abordar muitos outros temas, voltar também talvez a este, porque tem várias, por exemplo, a adoção é um tema que desperta interesse de um número enorme de pessoas, cada vez mais, felizmente. Então nós podemos conversar numa outra oportunidade sobre adoção, como é que se dá a guarda provisória, a guarda definitiva, processo de adoção. Já deixamos a próxima pauta definida, então? Com certeza. Fechou, então. Muito obrigada, viu, doutor Felipe? Eu que agradeço. Obrigada por dispor o tempo de vir aqui para nós levarmos esse monte de informação interessante para as pessoas. Obrigada. Nós voltamos já já. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes.
apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aqui com o Olhar D, agora nós vamos receber a doutora Márcia Abelim Vargas, ela que é oftalmologista. E eu vou começar perguntando para a doutora Márcia, primeiro dando a saudação. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Fique super à vontade. Que bom a gente poder ter o teu conteúdo tão relevante hoje aqui conosco. Obrigada. Obrigada, Cris. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês para sanar algumas dúvidas para a população geral. Perfeito. Doutora Márcia, já que falou em dúvidas, eu queria te perguntar já de início assim, o que faz, o que causa, o que leva a criança a precisar usar óculos? Então, o óculos a gente usa porque a gente tem um problema chamado erro refrativo. O que é isso? É alguma alteração ou na sua córnea, cristalino, ou no olho todo, que gera grau, né? Gera o grau. Então, quais são os problemas? O que a gente pode ter numa lente de óculos, né? Falando em criança, que adulto pode ter mais uma. Então, a gente pode ter miopia, que geralmente miopia é o que mais a população entende. Quando tu diz para uma mãe, tem miopia? Ok, não precisa dar quase mais nenhuma explicação. Né? O que mais se fala ela é já miopia. Pesquisou, ela já soube no seu ambiente? A maioria das pessoas tem essa tal de miopia. Né? Tá. A miopia, e pode ter a hipermetropia, ou também ela pode ter associado a uma delas o astigmatismo, que pode vir associado à miopia, ou associado à hipermetropia, ou pode ter só o astigmatismo. Agora, para chegar nesse diagnóstico, precisa sempre essa avaliação do médico oftalmologista. Sim, é uma parte que só o oftalmologista consegue diagnosticar. E o que faz que a família leve essa criança até o médico? Qual é a queixa que a criança vai ter, ou a escola vai ter, enfim, para que faça com que os pais vão até o médico? Quando a criança informa e tem essa noção corporal, porque entenda assim, Cris, às vezes a gente pode nascer com alguma dessas alterações. Então a criança nunca vai verbalizar que não está enxergando bem. Para ela, não tem parâmetro. Exato, para ela o mundo é daquele jeito. É daquele jeito. Então, essa criança, se não fizer esse acompanhamento preventivo, que hoje se fala tanto, se deixar acontecer naturalmente, ela vai acabar apresentando só lá quando está na escola, na primeira série, quando for ler, escrever. Então, ela pode ter, quando ela vai fazer o seu esforço ocular, né? Então, dor de cabeça, não conseguir. Mas aí fica evidente, porque a própria professora vai dizer para os pais, não está aprendendo, não copia direito. E aí ela vai dizer, é que eu não enxergo. Então, e isso pode ocorrer, como eu disse, desde pequeno. Pode ter um bebê que tenha algum desses problemas, né? Então, a gente tem que avaliar enquanto
é pequeno antes de verbalizar, preventivamente. Certo. Porque o risco maior disso não ocorrer, a gente esperar a criança ter um sintoma, quer que seja dor de cabeça, olhos vermelhos, apertar o olhinho, chega perto das coisas, aqueles que todo mundo sabe, Certo. é ela nunca informar nada, porque ela tem um olho normal e o outro tem alguma dessas alterações. Aí ela tá bem, porque ela tá com os 2 olhinhos abertos, Ela né? equilibra com um olhinho só? Ela equilibra aquela visão? Exato, ela não vai ter queixa. E aí só vai descobrir o dia que alguém fizer assim e ela dizer, nossa, tem um olho que eu não enxergo. Mas e aí, por exemplo, esse olho que não está enxergando ainda tem possibilidade de chance de recuperação? Ele é um olho que atrofiou porque o outro conseguiu equilibrar a visão? Não é um olho que ele atrofiou. Ele é um olho que não desenvolveu. A gente não nasce enxergando perfeitamente. É um órgão que vai se desenvolvendo, né? Ele tem toda uma maturação neurosensorial, né? Como a gente não nasce caminhando, a gente não nasce falando, o olho não nasce enxergando igual um adulto. E essa maturação é só até em torno de 7, 8 anos. Então, a gente tem que ter o diagnóstico precoce, porque daí a gente coloca o óculos para corrigir, então, aquele defeito, quer seja miopia, hipermetropia, astigmatismo. E aí a gente utiliza um tampão, que a gente tampa o olho bom. É uma fisioterapia. A gente tampa o olho bom, que já está desenvolvido para aquela idade, para que o outro tenha uma chance de alcançar aquele mesmo potencial visual. Chega a alcançar o mesmo potencial visual? Quanto mais precoce, chega sim. Não dá para deixar ali com 7, 8 anos. Aí a gente tem pouco tempo, porque se bota tampão numa criança de 7, ela tem 1 ano, né? Só para usar o tampão e evoluir o outro olhinho. Agora, na outra entrevista, tu comentou com a gente a respeito do teste do olhinho, as doenças que ele detecta e que também depois os pais muitas vezes não têm essa cultura de ir. O que tu acha importante, então, para que essas doenças que estamos falando aqui, hipermetropia, miopia, astigmatismo, para que elas sejam detectadas antes? Com que idade os pais... Bom, já fiz o teste do olhinho, mas agora eu vou levar no oftalmo para ver de fato como é que está a saúde ocular. Meu filho já está aí com 8 meses, 9 meses. É um bom momento? Precisa ser antes ou depois? Essa parte realmente do erro refracional, do exame do grau da criança, se não apresenta nenhum sintoma de não perseguir os objetos, então a gente acaba fazendo, eu no meu consultório, se tem estrabismo, se o olho está desviado, tem que fazer sempre, porque tem alguns estrabismos que são de causa baixa visual, necessidade de óculos. Então, por isso que às vezes a gente vê um bebezinho de meses ou de 1 ano de óculos, né? Se o bebê não é prematuro, porque a prematuridade também tem uma incidência maior de necessidade de óculos mais precoce, essa criança pode esperar após 1 ano, 2 aninhos, né? Se não tem nenhum histórico familiar e não se percebe nada, que os pais veem que a criança está caminhando, não se bate, isso dá para aguardar, porque quanto maior a criança, a gente consegue também o auxílio da criança, né? Porque o exame oftalmológico depende muito, você usa óculos, né? Eu uso óculos, então quando tu faz um atendimento de uma criança muito pequena, então a gente tem que ter muita habilidade para conseguir aquilo que a gente quer procurar. Até para que a criança queira colaborar lá na hora do exame. Eu levei meu filho, o Guilherme, tinha menos de 5 anos, e a habilidade que a doutora Márcia teve, para que ele achou muito prazeroso, muito divertido aquilo. Ele nem se deu conta que estava fazendo um exame, que estava sendo avaliada a capacidade visual dele. Para ele foi uma grande brincadeira. Então é uma técnica maravilhosa que fica confortável para a criança e ela se torna muito mais colaborativa, Exatamente. né? Eu sempre tento tentar deixar o mais lúdico possível. Mas óbvio que exceções existem, né, claro, Cris? Claro. Às vezes a criança entra na brincadeira, mas tem aquela criança que já está na sala da espera louca de medo. Né? Sim. E às vezes a gente não consegue numa primeira avaliação. Às vezes, quando tem algum exame que é muito necessário para aquela criança, a gente tem que orientar os pais, olha, precisa. E às vezes a gente precisa fazer contenção e realizar, né? Porque não é um exame
que doa na criança. A dor é emocional, né? Sim. O que estão fazendo comigo? Por que estão me pegando? Por que Quero ir tem embora. por que tem essa luz? Por que tem esse colírio? Sim, Tá é uma ardendo, novidade né? para a criança. Pois é, o colírio, bom tu falar sobre isso. A gente que é adulto não gosta daquele tal colírio, vem a moça com o colírio na mão, a gás, e a gente, que ódio. Sim. Sai dali enxergando mal, tem que ir com um acompanhante. Agora, como é que a gente explica para a criança que aquilo ali vai passar em alguns minutos e que é necessário? É difícil, eu imagino. É difícil, porque cada um tem a sua personalidade, a sua individualidade. Né? Então, eu digo que sempre é uma caixinha de surpresas para mim, principalmente quando é a primeira consulta, né? Claro. Quando eu olho, assim, primeira consulta, uma caixinha de surpresa. Eu já vou me preparando para tentar dar o melhor de mim. Por isso que eu digo, atendimento médico pediátrico em geral, não falo só no oftalmopediatria, em qualquer área pediátrica ou qualquer profissional, até um cabeleireiro, por que não, que lida com criança, tem que ter em mente que aquele indivíduo é único e que você não sabe como é que ele vai reagir. Exato. Então, tu vai testando, vai vendo se a criança aceita, não aceita. E aí Ganhando tem que usar a confiança. imaginação, pessoal. Pantufas de bichinhos, por exemplo. Várias coisas, né? Decoração do consultório. Você tem que ir mais ou menos para a idade dela, né? Claro, com toda a expertise, que a gente é adulto, que a gente é um profissional de qualquer área, falando agora, né, gente? Perfeito. Que a gente é um profissional, que a gente tem que ter a nossa postura, mas a gente tem que se colocar na postura também um pouco infantil. Ele tem que se sentir acolhido. Ele tem que sentir que você não é aquele adulto que chega ali. Não, você tá na mesa, você fala a mesma linguagem dele, você brinca. Então, tem que ter essa postura individual, porque cada criança é de uma maneira. Que a gente às vezes está morrendo de medo também lá na sala de consultório de qualquer especialidade, mas para não passar vergonha para os outros da sala, a gente vai bonitinho, não chora, não grita, mas a criança não tem isso, né? Ela demonstra. Agora, doutora Márcia, tu falou sobre estrabismo. A criança com diagnóstico especial, seja paralisia cerebral, também outros diagnósticos neurológicos, necessariamente tem estrabismo, ainda assim precisa tratar muito o estrabismo, é exceção? Não, o estrabismo a gente não sabe uma causa, né? Ele não é algo hereditário, não é familiar, nem toda criança neurológica tem, mas ele é neurológico, né? Então, por quê? Porque ele é algum descontrole cerebral dos movimentos oculares, né? Então, não consegue coordenar os movimentos. O meu professor de Ribeirão Preto, o doutor Arley Bicas, um querido, ele sempre nos falava, né, quando a gente fazia o fellow, se a gente pudesse operar e saber bem certinho dentro do cérebro qual área que está conseguindo fazer o controle e agisse ali, a gente curaria o estrabismo. Por que eu digo isso? Porque tem estrabismos que botam óculos na criança, faz um tampãozinho, não precisa cirurgia. E existem estrabismos puramente motores, que são aqueles que não têm grau, a criança não tem necessidade de óculos, mas o olhinho tá torto, então esse não responde bem, às vezes, né, nenhum tratamento e é cirúrgico. Mas mesmo sendo cirúrgico, não tem como dar 100% de garantia. Tem crianças que operam na infância, depois na adolescência ou fase adulta pode voltar, porque é um controle neurológico. Mas quando eu digo aos pais, com aqueles pais, tem pais que você fala um diagnóstico, ele aceita fácil, tem pais que querem saber mais miudezas daquilo. Eu digo, sim, é neurológico, mas não quer dizer que o senhor tenha que levar no neurologista. Agora, esses pais geralmente são os que são mais resistentes, porque tu falando nesse pai que pensa, que quer saber mais, o que é maravilhoso, né? A informação, ela liberta, mas muitas vezes os pais querem muito saber, porque oferece uma resistência ao filho ter algo neurológico. Mesmo tu, uma médica, dizendo este estrabismo é neurológico, mas não significa que precise levar ao neurologista. Esses pais, eles têm o perfil de serem aqueles pais mais resistentes a aceitar o diagnóstico, porque a palavra neurológica, ela assusta algumas pessoas, né? Eu não posso te dizer isso. Eu nunca tive nenhum pai resistente a nenhum diagnóstico. Sim, às vezes surpresos com alguns diagnósticos, especialmente não de estrabismo, porque eles já levam a criança por causa disso, né?
Às vezes é mais difícil convencer, falando de estrabismo, que a criança não precisa operar. Os pais têm uma ansiedade de colocar aquele olhinho no lugar de uma vez, né? Sim. Os pais têm, às vezes, uma certa resistência, assim, do tampão, já vão me dizendo, ele não vai deixar. Ele não vai deixar, ele vai tirar. Sabe? Então, essa resistência é muito maior do que o próprio diagnóstico. O diagnóstico do estrabismo está nos olhos, né? Você olha e já vê. Sim, né? sim. Às vezes tem resistência maior de outros diagnósticos, especialmente às vezes crianças pequenas com graus elevados nos óculos. Isso sim. Mas tudo isso, doutora, não vai conseguir usar. Então, daí sim tem mais resistência. Não no caso do diagnóstico não. Agora, os óculos, eles têm uma evolução estética, né? Porque antes as crianças que usavam um grau alto, por exemplo, ou muito bebezinhas, a gente olhava de longe e tinha aquele formato arredondado, com aquela alcinha que pegava aqui atrás, tinha o cordãozinho, dava um aspecto neurológico muito grande. Sim. Hoje a gente já vê óculos muito transados de material muito leve, inquebrável, a criança pode querer quebrar. Que bom que a tecnologia também, dessa parte estética também evolui muito, né? Porque aí a criança não tem aquele estigma, porque a gente vê crianças cada vez menores usando óculos, né? Só que usam transado. O Gui tem um da Converse, todo transado, é da cor do All-Star dele. Maravilhoso. Tem que ser fashion, porque aí eles gostam do óculos e não se envergonham dele, isso é legal, né? Com certeza, é maravilhoso isso. A indústria ótica, né, melhorou, facilitou muito. Logo que eu cheguei em Santa Maria era bastante difícil. Eu consegui, às vezes tinham pais, quando eu era bebês, que tinham que comprar em Porto Alegre, esses porque que tu diz os flexíveis, né? Sim. Não tinha. Hoje, quando me perguntam, aonde que eu vou, doutora? Você vai onde você quiser. Porque hoje em dia tem quase todas. E tem que ir aonde ele gostar. Se vamos dizer que o pai usa óculos. Você não usa óculos, você escolheu o seu, não escolheu eu, escolhi o meu. Então, ele tem que escolher. Então, as lentes que vão nos óculos, elas vêm de fábrica. Então, as óticas compram da fábrica. A maioria, né? Tem algumas lentes que têm que ser feitas a graus muito elevados, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas a armação vai variar. Eu digo assim, é que nem tu comprar roupa. Você vai numa loja, vai lá, eu quero um blazer azul. Aí eu entro numa loja, não tem. Bom, muito obrigada, vai noutra. Exato. Eu digo aos pais, oriente bem assim, a minha filha Sara, minhas filhas usam óculos desde os 6 anos, né? Eu uso, meu marido usa, então a gente tem um fator genético aí. E eu disse, a maior foi mais tranquila. Escolheu, gostou, já saiu de óculos. A menor foi mais difícil, mas eu disse pra ela, Sara, a gente vai na loja do óculos, na ótica, e você vai escolher o seu óculos e, você vai ficar com ele 1 ano, não é que nem a roupa que a gente troca. Então, você escolhe o que você se olhar e disser, tô linda. E se você não quiser, você só olha pra mim e faz que não, que tá tudo bem, a gente vai noutra. A gente só conseguiu na terceira ótica. Que maravilha, porque ela teve essa liberdade de escolha. Sim. E aí, ou seja, se ela foi na terceira ótica e escolheu lá, ela escolheu de fato um que gostou. Sim, ela ficou 2 anos com o mesmo. Não quis nem ficar só 1 ano. A gente só trocou a lente, depois ela queria aquela armação. Ficou até não servir. Sabe que agora, um segundinho antes de nós encerrarmos, a minha filha usava um aparelho móvel dentário e nós morávamos lá em Juiz de Fora. E um dia, por um acaso, nós fomos buscá-la e a professora veio falar conosco e ela veio de lá de aparelho. Isso 1 ano depois. E a professora olhou para ela e falou assim, colocou aparelho hoje. Ou seja, por 1 ano e meio ela não usou na escola aquele aparelho móvel. E assim, é o óculos. Se a criança não gostar, não se sentir bem, transado, fashion... Tchau, mãe, guarda no estojinho. Este foi o Olhar D de hoje, espero que você tenha gostado. O nosso programa tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabi Tai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial, e Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastroenterologista e hepatologista. Microbiota, como os micro-organismos impactam de forma macro a sua saúde. Genki, estética e saúde. A verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética.
Até mais!